Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramaioli. E aqui o engenheiro Danilo Schmidt. E hoje a gente vai contar a história do Corpo de Bombeiros do Brasil para vocês, que em julho de 2022 fez 166 anos de existência. Hoje a corporação está ligada à Polícia Militar, mas calma lá que a gente já vai falar mais disso aí para vocês. Imagine só a seguinte situação. Você está na sua casa ou no seu estabelecimento comercial e de repente começa a pegar fogo. Um sino toca, uma fila se forma e homens, mulheres e crianças se alinham entre o seu estabelecimento ou sua casa e o poço mais próximo onde eles conseguem retirar água. E ficam ali o tempo todo buscando água, tirando água do balde e jogando lá para apagar. E no final do dia, tudo que resta são cinzas e baldes jogados e pessoas cansadas. Agora imagine Dom Pedro II, dono de uma barba invejável pelos hipsters nos dias de hoje, lá no alto do seu palácio vendo tudo isso acontecer. Ora pois, não posso deixar isto ficar assim, vou resolver isto agora. Mas essa primeira situação que o Danilo comentou aqui era mais corriqueira do que a gente imagina. Porque naquela época não existia um serviço regulamentado que nem tem nos dias de hoje, que é o serviço do Corpo de Bombeiros. Pelo menos não até o ano de 1856, quando o nosso queridíssimo Dom Pedro II assinou o termo que instituía o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte do Rio de Janeiro, sob o comando do Major João Batista de Moraes Antas, para assim diminuir a quantidade de focos de incêndio na capital, que então era o Rio de Janeiro. E este foi o primeiro passo mais próximo, similar ao que temos hoje do Corpo de Bombeiros realmente. E essa foi a transição da gente abandonar os baldes de água e começar a trabalhar de uma maneira diferente no combate a incêndio. Obviamente que na época não foi implantado no país inteiro, apenas nas maiores cidades. Cidades menores ainda trabalhavam ali com baldinho vindo do poço. E com a tendência mundial da criação da corporação, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o Brasil nessa época não ficou atrás e foi dado início aí à corporação do Corpo de Bombeiros no Brasil a ser implantada também e a gente reduzir esses princípios de incêndio. E aqui vai uma curiosidade. Você sabia que a primeira Escola Superior de Bombeiros foi fundada somente em 1964? Portanto, mais de um século depois deste primeiro decreto de Dom Pedro? Até então, o treinamento era feito ou junto com a polícia ou então de forma voluntária. E claro que as coisas desde então evoluíram bastante, né? E hoje nós temos inclusive a separação entre o bombeiro civil e o bombeiro militar. E foi no dia 2 de abril de 1954 que foi oficializado o Dia Nacional do Bombeiro, registrado pelo decreto da época, número 35.309. A partir dessa data também foi determinado, estipulado e realizado na época a Semana da Prevenção e Combate a Incêndio. E a data é uma homenagem singela para todo o esforço que a corporação e esses bravos heróis têm aí em poder defender e ajudar a população 24 horas por dia, 7 dias por semana, em combater princípios de incêndio, grandes incêndios e poder proteger e salvar vidas. Não só com incêndios, mas também resgates. E mais uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que a palavra bombeiros ela é originada de um termo no latim bombus, que significa bomba? Isso porque antigamente os incêndios eles eram apagados com bombas de água. Não que hoje em dia não sejam utilizadas, né? Mas eram bombas manuais de água. Editor, bota uma imagem aí para nós. E caso você precise entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, basta ligar 193. Esse é o número oficial e nacional para você conseguir entrar em contato com a corporação e solicitar uma necessidade de resgate ou o combate de um princípio de incêndio. Como a gente viu, foi só em 1856 que Dom Pedro II assinou o decreto do Serviço de Extinção de Incêndio. E assim surgiu o Corpo de Bombeiros.
Mas não ache você que foi fácil e rápido dessa maneira que aparenta ser a gente falando aqui. Foi somente 19 anos depois, exatamente no ano de 1875, que ocorreu a primeira tentativa de estabelecer o serviço dos bombeiros junto à Companhia de Urbanos. Esse grupo foi formado por 10 pessoas que foram denominados como Turma de Bombeiros. Foi criado um sistema nos bairros de São Paulo onde sinais de incêndio eram transmitidos através do toque dos sinos das igrejas. Em 1880, um grande incêndio na capital paulista destruiu a biblioteca da Faculdade de Direito e também o arquivo da Igreja de São Francisco. Já no dia seguinte do incêndio foi proposta uma sessão de bombeiros, mas foi apenas em 1882 em que a corporação se consolidava. E com o decreto de número 42 daquele ano, a Companhia de Urbanos, o Corpo Policial Permanente e a Seção de Bombeiros formariam ali sim as forças policiais que a gente conhece hoje. E a partir deste episódio, o serviço de bombeiro começou a se ampliar e se aprimorar, sendo que em 1883 foram criados tabelas, os sinais de sino de cada bairro para que pudessem alertar o Corpo de Bombeiros. E já no ano de 1887 foi quando o Corpo de Bombeiros conseguiu a sua primeira sede, localizada na Rua do Trem, atualmente conhecida como Anita Garibaldi. E lá fica a sua base até os dias de hoje, sendo então a base mais antiga do Corpo de Bombeiros da cidade de São Paulo. E foi nesse ano também que a corporação começou a receber um pouco mais de investimento, recebendo ali novos equipamentos como mangueiras, bombas e até mesmo carros a vapor. Tendo novos equipamentos, ocorreu também o crescimento da quantidade de bombeiros na corporação, que saíram de 10 homens e passaram a ser 30. Depois, com a chegada dos aparelhos telefônicos na cidade de São Paulo, aquela questão dos toques de sino já não fazia mais tanto sentido e foram gradativamente substituídos entre 1880 e 1900 por telefones. Cerca de 50 aparelhos telefônicos foram instalados, distribuídos por São Paulo, que faziam a conexão direta do bairro afetado ali pelo incêndio com a corporação do Corpo de Bombeiros. E no total, a extensão dessas redes de telefones, elas totalizavam 70 quilômetros de distância. Hoje, parando para pensar, não parece muito. Porém, imagina isso há mais de 100 anos atrás sendo instalado. Deve ter dado um baita de um trabalho. E já no ano de 1890, a corporação teve mais uma ampliação ali no seu corpo, saindo lá das 30 pessoas que formavam para 64 pessoas. E ainda nessa época, existiam muitos veículos ainda a tração animal. Antes de começarmos o próximo tópico, precisamos criar uma contextualização para vocês. A Proclamação da República aconteceu no final do século XIX. Com o Império em crise e não conseguindo mais atender às novas demandas que foram surgindo na sociedade brasileira, a monarquia estava cada vez mais fraca e já vinha demonstrando sinais de fragilidade desde a década de 1870. Um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados por Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, outro barbudo charmoso, saíram pelas ruas de modo meio que improvisado, destituiu o imperador Dom Pedro II do poder, instituindo um governo provisório que se tornaria a Primeira República Brasileira. E esse evento trouxe uma grande mudança para a corporação. Os estados com maior poder financeiro aqui no Brasil começaram a buscar a autonomia do seu próprio corpo de bombeiros. Diferente do corpo de bombeiros da capital federal, que foi criado com total autonomia, os demais estados incorporaram essa corporação dentro da sua estrutura estadual, aonde o corpo de bombeiros passou a estar dentro da polícia militar. Com isso, a legislação federal passou a permitir que as forças militarizadas dos estados pudessem constituir o exército em caso de necessidade. São Paulo é um bom exemplo disso e, em 1910, o Corpo de Bombeiros adquiriu os primeiros veículos motorizados a vapor, denominados autobomba. Foram 6 veículos no total, importados da Inglaterra e eram da marca Merryweather & Sons. Eram veículos pipas e do tipo Magirus, que era uma marca alemã de caminhões.
Esses são os veículos Meriwether Sons bombeando água do rio Tietê em uma demonstração pública que ocorria no ano de 1911. Mas as novidades não pararam por aí, e além dos veículos, vieram para a capital paulista também algumas outras coisas, como uma nova central de incêndio, novas baterias, novas caixas de comunicação, além de alarmes vindos dos Estados Unidos da marca Gamewell. Uma nova central de avisos de incêndio foi inaugurada no ano de 1911. Vocês podem ver aqui na imagem como ela era externamente e internamente. Dentro dela era composta por alguns conjuntos de telefones, telégrafos e também por um quadro de distribuição elétrica. Além dessas instalações, uma nova frota de veículos de combate a incêndios foram adquiridas pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo no ano de 1924. Algumas fotos para vocês verem, como o desfile no Largo do Palácio, que é o atual pátio do colégio, os oficiais pousando um veículo na sede da Corporação da Rua do Trem, que é a atual Rua Anita Garibaldi, uma demonstração do veículo com a autoescada mecânica diante do Parque do Trianon e, para encerrar a sessão de fotos, um desfile de oficiais e veículos do Corpo de Bombeiros na Praça da Sé, também em 1924. E no ano de 1934, o governo federal tentou desmilitarizar o Corpo de Bombeiros, fazer a separação deles do militarismo da época. Isso ocorreu devido às revoluções que aconteceram nos anos de 1930 a 1932. E com a queda do Estado Novo, as forças estaduais voltaram ao completo controle dos estados, permitindo assim então a remilitarização destas, podendo fazê-las voltarem a ser unidas às polícias militares. Ao longo dos anos, a associação cresceu, mas até 1960 ainda precisava de certas melhorias. Tanto que em 1967 foi criada a IGPM, Inspetoria Geral das Polícias Militares, que era subordinada ao Ministério da Guerra. A IGPM começou a gerenciar diversas mudanças nas estruturas das polícias militares e, é claro, nos corpos de bombeiros, como padronizações e estabelecendo exclusividades. Os estados brasileiros só começaram a dispor de autonomia para administrar suas forças de segurança em 1988, com a nova Constituição Federal. Como era de se esperar, a maioria optou por desvincular os corpos de bombeiro da Polícia Militar. E uma curiosidade que o termo militar utilizado no Corpo de Bombeiros foi constituído nos anos de 1990. Isso ocorreu porque eles queriam destacar o papel do Corpo de Bombeiros como uma força auxiliar e reforço do Exército Brasileiro. Ainda na década de 90, a corporação foi mais aperfeiçoada, sendo que alguns de seus oficiais foram enviados para o exterior para estudar e aprimorar ainda mais os seus conhecimentos na parte de combate a incêndio. Como, por exemplo, quais produtos químicos poderiam ser utilizados na ampliação da capacidade de atuação, quais poderiam ser nocivos e quais poderiam ser extremamente úteis. Na mesma época, também o Corpo de Bombeiros começou a aceitar a entrada de mulheres na corporação, que nessa época realizavam tarefas como resgate e enfermagem. E temos muito a dizer sobre a entrada das mulheres na corporação do Corpo de Bombeiros. Se vocês quiserem saber mais de como isso funcionou, como que isso aconteceu, manda aqui embaixo nos comentários pra gente talvez fazer um documentário exclusivo sobre a entrada das mulheres no Corpo de Bombeiros. A corporação estava cada vez maior e mais organizada, e em 1997, o Manual de Fundamentos, com mais de 360 páginas, contendo 18 temas ligados às principais áreas de atuação do Corpo de Bombeiros. E uma curiosidade que foi exatamente nessa época que foi adotado o padrão da sirene utilizada no caminhão dos Corpos de Bombeiros, conhecida como bitonal. E justamente faz referência, alusão a dois tipos de tonalidade, como essa que vocês vão escutar agora. Já em 2010, foi o ano em que a corporação se juntou ao Sistema de Informações Operacionais. E essa foi uma ação importante para o Corpo de Bombeiros, pois facilitou o controle das estatísticas de ocorrência, além de permitir a integração entre os serviços da polícia e o do bombeiro. E em 2011 foi sancionado o Decreto Estadual 56.819 de 2011 para regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco, que
que sofreu atualização no ano de 2018. Podemos notar então que a história dessa gloriosa corporação evoluiu muito e vem evoluindo ao longo das últimas décadas. E aparentemente ela nem é tão velha assim quanto nós imaginamos que fossem, né? Até aqui a gente conheceu a história do Corpo de Bombeiros vindo lá de 1800 e pouco. Agora vamos entender como o Corpo de Bombeiros funciona atualmente e o que evoluiu aí nesses últimos anos. O Corpo de Bombeiros é muito conhecido pelo combate ao incêndio, que essa foi uma das primeiras atuações deles aqui no Brasil. Porém, existem outras atribuições que a gente vai trazer aqui para vocês conhecerem também. Como, por exemplo, a parte de resgate. Não só resgate de pessoas, né, em casos de acidentes, terremotos, tsunamis, furacões, como também resgate de animais. Com aquela cena clássica dos filmes americanos do bombeiro subindo na árvore para pegar o gatinho indefeso. Em resumo, a principal atuação do Corpo de Bombeiros é a preservação à vida. Não importa em qual situação a vida esteja em risco, pode ser que seja uma pessoa tentando se suicidar, pode ser que seja um desastre natural, pode ser que sejam pessoas presas no elevador, pessoas com traumas, acidentes de trânsito, qualquer situação onde as pessoas podem vir a se ferir ou estarem propícias a isso acontecer, é onde vai ter a atuação do Corpo de Bombeiros. Eles estão preparados e treinados para poder nos ajudar no nosso dia a dia com situações de necessidade que vão salvar a nossa vida. Salvar e evitar eventuais mortes aí, fazer os resgates, importante também é evitar, de alguma forma, que essas tragédias aconteçam. Então também é passada a responsabilidade ao Corpo de Bombeiros de trabalhar dentro aí das suas possibilidades de forma a evitar tragédias. E é por isso também que o Corpo de Bombeiros é responsável por fazer toda a parte de aprovação de documentação, vistoria e fiscalização de unidades contra incêndios, que são os famosos auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou somente a VCB. Ser bombeiro é uma profissão muito bonita, porque são os profissionais que estão a campo na linha de frente para proteger outras vidas, colocando a própria em risco. E por isso que muitas crianças, inclusive, sonham ou desejam e veem isso como heróis. E elas querem, no fundo ali, ter o desejo, o sonho de serem heróis, como esses verdadeiros heróis que nós temos aí dentro da nossa cidade. Infelizmente, apesar de todos os esforços de prevenção, ainda acontecem muitas e muitas ocorrências no Brasil envolvendo a parte de incêndio e resgate. E o triste é saber que boa parte dessas poderiam ter sido evitadas se todas as normas tivessem sido devidamente aplicadas e seguidas. Para a gente entender em números, entre os anos de 2019 e 2021 aconteceram 2.171.503 ocorrências do Corpo de Bombeiros. Essas quais são desde princípios de incêndio lá de, sei lá, um pano pegando fogo dentro de casa, até a catástrofes naturais, acidentes de carro e tudo mais. É um bom bocado de ocorrências. E uma curiosidade, você sabe quantas unidades do Corpo de Bombeiros existem no Brasil? Atualmente, o nosso país conta com 72.084 unidades do Corpo de Bombeiros presentes. Se a gente for dividir isso pela população atual, dá a incrível quantidade de um bombeiro para cada 2.789 brasileiros. Falando assim, parece até que temos poucas pessoas, mas isso é distribuído também de acordo com região, sendo que regiões mais populosas possuem mais unidades e menos populosas, menos unidades. Se a gente colocar como exemplo, a gente está aqui atualmente na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, e aqui dentro da cidade a gente possui 3 postos do Corpo de Bombeiros atuantes apenas para nossa cidade, que são cerca de 480 mil habitantes hoje.
Incêndios são tragédias que acontecem diariamente no nosso país. Muitas vezes a gente acaba não ficando sabendo, porém os que ganham grande destaque na mídia são as tragédias de maior proporção, que a gente separou algumas aqui para poder citar para vocês, que foram algumas que aconteceram nos últimos anos que tiveram uma grande repercussão na mídia. O primeiro caso que nós vamos trazer para vocês hoje é do edifício Joelma, que lá em 1974, muito provavelmente por conta de algum curto-circuito elétrico, veio a pegar fogo, incendiou o edifício inteiro de 25 pavimentos. Foram no total 189 vítimas fatais e mais 320 pessoas feridas nesse terrível acidente. Em pouco mais de 20 minutos, os 25 andares do edifício Joelma, no centro de São Paulo, estavam transformados numa imensa fogueira impossível de controlar. A origem do fogo foi um curto-circuito. Faltou equipamento aos bombeiros. Faltou segurança contra incêndio no prédio. Faltou quase tudo no combate ao incêndio do Joelma. Um caso mais recente que aconteceu em 2013, a Boate Kiss, como muitos de vocês já conhecem, foi uma catástrofe que aconteceu lá na região sul do país, mais especificamente na cidade de Santa Maria. Teve uma catástrofe com uma boate que veio a pegar fogo e que estava totalmente fora da norma do Corpo de Bombeiros. Esse incidente ocasionou em 242 mortes e 680 pessoas feridas, dentre elas muitos jovens universitários que frequentavam o local porque Santa Maria é uma cidade universitária. Que era para ser apenas mais uma festa, se transformou na maior tragédia do ano no país. Após um sinalizador ser aceso por um integrante da banda Gurizada Fandangueira, as faíscas atingiram o teto da boate. O fogo se espalhou rapidamente. A fumaça dificultou a visão e a respiração, e os jovens ficaram perdidos e pisoteados dentro da Boate Kiss, que não tinha rotas de fuga adequadas. Um outro caso também recente aconteceu no dia 2 de abril de 2015, coincidentemente, dia do profissional do Corpo de Bombeiros, que foi um incêndio no Parque de Tanques em Santos, em São Paulo, onde diversos tanques de armazenamento de combustível pegaram fogo e ficaram queimando por dias. Felizmente, nesse caso não houve nenhuma fatalidade, mas estima-se um dano ambiental terrível por conta do volume de combustível que foi queimado. Estima-se que tenha sido utilizado cerca de 8 bilhões de litros de água para combater as chamas ao longo dos 7 dias de combate a incêndio. 14 horas depois da primeira explosão, as chamas continuam acesas nos 6 tanques incendiados e, segundo os bombeiros, devem permanecer assim por um tempo ainda não estimado. É que este tipo de incêndio não tem como ser apagado. É preciso deixar o combustível queimar até o fim. O trabalho dos bombeiros é concentrado em evitar que o foco atinja os tanques vizinhos. E é claro que aconteceram outras catástrofes que foram marcantes para a nossa legislação e para a população em si. Nós trouxemos essas que foram algumas marcantes, mas se você souber de outras, manda aqui embaixo nos comentários pra gente. Talvez a gente possa montar um vídeo falando somente dessas catástrofes que aconteceram para a gente saber o que fez essa evolução dentro do Corpo de Bombeiros e aumentar a preocupação com a prevenção. Como podemos citar o exemplo do Ninho do Urubu, do Flamengo, lá no Rio de Janeiro. E também do Museu da Língua Portuguesa, que aconteceu na cidade de São Paulo, perto da Estação da Luz. Mas se você está vendo esse vídeo e você ficou com uma vontade tremenda de entrar para a corporação do Corpo de Bombeiros e não sabe como funciona, como eu posso me inscrever, ou até mesmo quer escalar o seu filho para poder fazer parte aí dessa linda profissão, nós vamos contar agora alguns detalhes para vocês de como fazer parte dessa corporação. Basicamente, para você entrar para o Corpo de Bombeiros, você precisa prestar um concurso público que vai te possibilitar poder participar aí dessa corporação. Mas quais são os itens necessários então para você poder prestar esse concurso? De forma geral, o concurso para ingressar no Bombeiro Militar é composto de prova de conhecimentos gerais específicos e uma redação. Depois, um exame de sanidade física e mental, exame de suficiência física e, por fim, uma pesquisa social que visa comprovar a idoneidade moral e a conduta irrepreensível do candidato. Esse último item, porque é esperado do profissional
bombeiro que ele tenha realmente essa preocupação social, onde muitas vezes ele vai colocar a vida do outro à frente da própria vida. Então a questão da conduta moral é muitíssimo importante dentro da corporação. E quais são os requisitos para cada candidato poder fazer essa prova? Ser brasileiro nato ou naturalizado, ter idade entre 18 a 30 anos, ter o ensino médio completo, estar quite com o serviço militar, estar em dia com as obrigações eleitorais, não ter antecedentes criminais, policiais, sociais e morais que o contraindiquem para a função. Então, se você se interessou, agora você já tem uma noção um pouco melhor do que fazer. E se ainda ficou alguma dúvida, procure a unidade do Corpo de Bombeiros da sua cidade para ter mais informações. Eu e o Danilo esperamos que você tenha gostado desse mini documentário, pois é o primeiro que nós fizemos nesse formato, e esperamos que você tenha entendido como surgiu o Corpo de Bombeiros, qual é a importância dessa corporação para as nossas vidas e para o nosso país. Eu particularmente aprendi muito estudando e preparando esse documentário para vocês, então espero que vocês também tenham gostado bastante. Mas agora fica a pergunta: quais pontos que mais te interessaram nessa história? Você já é um profissional do Corpo de Bombeiros? Você teve alguma história relacionada ao Corpo de Bombeiros? Pegou fogo a tua casa? Você é um bombeiro civil, um bombeiro militar? Manda aqui embaixo pra gente nos comentários. Conta a sua história pra gente, quem sabe a sua história não vira um novo vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve. Semanalmente a gente traz conteúdos novos pra vocês. E não esquece de deixar aquele like que ajuda demais a gente divulgar esse conteúdo para novas pessoas, pessoas que querem se aprofundar nesse mercado e nessa área de prevenção e combate a incêndio. E também não se esqueça, se precisar do bombeiro ou do serviço de resgate, o número é 193. E aí? Acabou? Lavou!